Olá, sombrios, tudo bem? O vídeo de hoje é um resumo sobre o caso do assassino do Zodíaco, e vocês irão entender o motivo. Caso queiram saber mais sobre ele, vou deixar o link do blog na descrição com a matéria completa. O assassino do Zodíaco foi um serial killer que nunca foi identificado, que fez vítimas na região norte da Califórnia por 10 meses no final da década de 1960. Normalmente, quando falo sobre algum serial killer, conto um pouco sobre a vida dele antes dos assassinatos, durante os assassinatos e o julgamento do mesmo. E caso, até mesmo como foi a morte do assassino. Mas, nesse caso, irei falar apenas dos casos e das misteriosas cartas que ele enviou à imprensa. Na realidade, vou falar apenas sobre algumas das cartas, pois os textos são muito grandes, e para não prolongar o vídeo, falarei apenas de algumas delas. O restante deixarei no blog do canal. Agora, vamos ao vídeo. Em 20 de dezembro de 1968, David, de 17 anos, e Beth, de 16, um jovem casal de Vallejo, na Califórnia, estavam realizando um passeio noturno. O casal visitou um amigo antes de parar em um restaurante local e depois dirigir pela Lake Herman Road. Por volta das 10h15 da noite, David estacionou o Rambler de sua mãe em uma saída de cascalho da rodovia, em uma estrada conhecida por servir de ponto de encontro para jovens casais. Utilizando os dados forenses disponíveis, Robert Gray Smith, um escritor especialista no caso do assassino do Zodíaco, postulou que outro carro parou no desvio pouco antes das 11 da noite e estacionou ao lado do casal. O assassino, aparentemente, saiu do segundo carro e caminhou em direção ao Rambler, possivelmente ordenando que o casal saísse do carro. Beth parecia ter saído do carro primeiro, mas David estava na metade do caminho. O assassino, aparentemente, atirou em sua cabeça. O assassino, então, atirou em Beth 5 vezes nas costas enquanto ela fugia. Seu corpo foi encontrado a 28 metros do carro. O assassino, após isso, foi embora. Pouco depois das 11 da noite, seus corpos foram encontrados por Stella Borges, que morava nas proximidades. O departamento do xerife do condado de Solano investigou o crime. Nenhuma pista foi descoberta. Em 4 de julho de 1969, mais uma vez, um casal transitava à noite pelas estradas de Vallejo. Os jovens Michael, de 19 anos, e Darlene, de 22, passeavam no Corvette Darlene, que havia saído de casa com o intuito de comprar os fogos de artifício para a festa de independência dos Estados Unidos. Porém, por algum motivo, ela passou na casa de Michael, e então partiu com o jovem em direção ao Blue Rock Spring Park, a 6 km do local do crime da Lake Herman Road. Segundo as investigações posteriores da polícia, se descobriu que os dois foram seguidos por um homem em um Falcon 1958, que parou atrás do carro do casal. Porém, antes dele, houve outro carro que entrou no estacionamento e estacionou ao lado deles, mas quase imediatamente foi embora. Cerca de 10 minutos depois, o carro do assassino estacionou atrás deles. Nas pesquisas que eu fiz, não fica claro se é o mesmo carro ou se são 2 carros diferentes ou até mesmo 2 pessoas diferentes. Prosseguindo no caso, o assassino sacou uma lanterna e andou em direção aos 2 jovens. O serial killer direcionou a lanterna para os olhos de Michael e depois Darlene, antes do homem puxar uma pistola do casaco que vestia e se aproximar do banco do carona em que Michael estava e disparou inúmeras vezes em direção aos 2. O incidente terminou com a morte de Darlene, enquanto Michael foi levado ao hospital de Vallejo com ferimentos graves. Contudo, conseguiu sobreviver.
apesar de ter levado os tiros no rosto, pescoço e peito. Michael descreveu seu agressor como um homem entre 26 a 30 anos, 88 a 91 quilos ou mais. Algo em torno de 1,73 m de altura, branco, com cabelos cacheados castanhos claro curto. Exatamente à 00:40 de um telefone público, um homem ligou para a delegacia de Vallejo por meio de um telefonista. Nancy Silver, operadora da central telefônica da polícia, atendeu. A voz desconhecida era firme e constante, clara, mas imperativa. A pessoa que ligou estava dando detalhes do crime que acabou de acontecer. Nancy tentou interrompê-lo para obter mais informações, mas o homem falava alto e encobria a voz dela. Para Nancy, a voz parecia ser de um adulto. Ele não parou de falar até que terminasse de dar sua declaração e assumir a responsabilidade pelo ataque. A pessoa que ligou também recebeu créditos pelo assassinato de David e Beth, 6 meses e meio antes. A polícia rastreou a ligação até uma cabine telefônica em um posto de gasolina em Spring Road and Dolman, localizado a 500 metros da casa de Darlene e a apenas alguns quarteirões do departamento de polícia de Vallejo. Após seu ataque em julho de 1969, o assassino do Zodíaco começou a contatar jornais por meio de cartas que incluíam detalhes que apenas o assassino saberia. Além de telefonar para a polícia depois dos assassinatos que cometeu em julho, ele fez uma confissão por telefone às autoridades policiais em setembro. O assassino do Zodíaco assumiu a responsabilidade pela morte de várias vítimas em carta com carimbo do correio em 13 de outubro de 1969, incluindo um pedaço de camisa ensanguentada de uma das vítimas. Ele também entrou em contato com a polícia por telefone vários dias após os crimes. Em 1º de agosto de 1969, 3 cartas foram escritas pelo assassino e enviadas para 3 jornais diferentes, para o Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle e para o San Francisco Examiner. Para quem quiser ler as cartas, passe no blog do canal e veja a parte escrito cartas. Porém, há outras cartas que deixarei no meio do texto. Então, leia, se quiser, o texto completo. Porém, tudo estará no blog do canal, no link abaixo. Os jornais publicaram uma parte do texto das cartas, mas, atendendo ao pedido do departamento de polícia, não reproduziram a carta fielmente, como foi enviada ao jornal. Isso foi feito para que fossem preservados fatos que só o assassino saberia. Se trata de um procedimento padrão da polícia em muitos casos de assassinato, a fim que haja provas indiscutíveis para identificação e captura do procurado. Em 4 de agosto de 1969, o casal Donald Gene Herden, de 41 anos, professor de História e Economia na escola North Salina, e sua esposa, Beth June Herden, conseguiram decifrar o código enviado pelo assassino ao jornal. O código, decifrado, está no blog do canal também. Passe lá para ver. Em dezembro de 2020, a imprensa reportou que a carta enviada ao San Francisco Chronicle em 1969 havia sido decifrada e dizia: "Espero que estejam se divertindo muito tentando me pegar. Não tenho medo da câmara de gás, porque ela vai me mandar para o paraíso muito mais cedo, porque agora tenho escravos suficientes trabalhando para mim." O trabalho de decodificação desta carta havia iniciado em 2006 e foi feito pelo programador David, o matemático australiano Sam Blake e o especialista em logística da Bélgica, Giel van Heykink. Segundo o grupo, o trabalho demorou mais tempo porque o assassino tinha utilizado um sistema de criptografia destinado a militares na mensagem.
Em 27 de outubro de 1970, o jornalista investigativo do jornal San Francisco Chronicle, Paul Avery, recebeu um cartão do Zodíaco interessado especialmente a ele. Na verdade, se tratava mais de um cartão barato comprado na época do Halloween para enviar a outras pessoas. O jornalista havia feito muitas matérias a respeito do assassino, em algumas o insultando e o chamando de homossexual enrustido, pelo fato de quase sempre apenas mulheres morrerem durante seus ataques, deixando a impressão de que o assassino se esforçava mais para matar mulheres do que homens. O cartão dizia o seguinte: "Sinto nos meus ossos, você, pena para saber meu nome, então vou dar uma pista. Mas, então, por que estragar nosso jogo? Bu, feliz Halloween." Em 30 de janeiro de 1974, o assassino em série envia uma curiosa carta ao San Francisco Chronicle. Nela, relata que tinha ido assistir ao filme O Exorcista, o qual diz ser o melhor filme de comédia satírica que já havia visto. No mesmo texto, escreve a seguinte nota: "Eu igual a 37, SFPD igual a 0. Dando a entender que já havia feito 37 vítimas, enquanto a polícia de São Francisco não havia conseguido fazer nada para detê-lo. Em 24 de abril de 1978, foi enviada ao San Francisco Chronicle a suposta última carta do Zodíaco, considerada inicialmente verídica. Porém, o escritor Armistead Maupin, à época trabalhando naquele jornal, acusou o investigador David Tolsky de tê-la fabricado. Isso porque, anos antes, Maupin escreveu uma série que já contava com um detetive inspirado em Tolsky, e um inspetor, tendo gostado do personagem, já lhe havia enviado algumas mensagens anônimas pedindo para que continuasse a publicar as histórias. Segundo Maupin, o estilo de redação era parecido ao qual o policial escreveu anos antes. Além disso, havia citações explícitas ao nome do detetive. No entanto, testes de caligrafia comprovaram que Tolsky não era o responsável. Mesmo assim, ele foi afastado do caso, que trabalhava desde 1969. Até hoje, não há confirmação de que a carta de 1978 tenha sido mesmo escrita pelo Zodíaco. Sherwood Morrill, chefe do Departamento de Testes de Caligrafia da polícia, no período em que o criminoso enviou as primeiras correspondências, afirmou que o envelope em questão tinha partido das mãos do assassino. De acordo com ele, a caligrafia era a mesma. Embora ele alegasse ser responsável por 37 mortes, nenhuma de suas vítimas depois de 1969 foi descoberta. Fica a pergunta: ele parou de matar? A cultura popular frequentemente descreve os assassinos em série operando sob compulsões irresistíveis, mas, sob certa circunstância, eles podem evitar o assassinato. O Centro Nacional de Análise de Crimes Violentos do FBI observou que os assassinos em série podem parar se algo mudar em suas vidas. Talvez chegar tão perto de ser pego na noite do seu último assassinato conhecido tenha assustado o Zodíaco para um caminho mais seguro. Outra possibilidade é que o terror que ele fomentou no público servisse como substituto para o assassinato. Além disso, o simples fato de envelhecer pode diminuir os impulsos predatórios. Um professor de psicologia escreveu um livro sobre o Zodíaco. Postulou que o assassino pode ter se recuperado de um transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como personalidades múltiplas. Com a recuperação, acabou o seu desejo de matar. Também é possível que o Zodíaco tenha parado de tirar vidas por um motivo fora do seu controle, como, por exemplo, o encarceramento ou sua própria morte. Ou talvez o Zodíaco continuasse a caçar vítimas, mas de uma maneira diferente. Uma estranha carta com carimbo do correio, encontrada em 12 de novembro de 1969, ameaçava: "Não irei mais anunciar a ninguém quanto vou cometer meus crimes. Eles parecerão roubos de rotina
assassinatos de raiva e poucos acidentes falsos, entre outros. Sem conhecer o assassino, é impossível ter certeza se sua violência acabou. Tanto os membros da polícia quanto os detetives amadores continuaram a rastrear o assassino do Zodíaco. Seus trabalhos dependem das investigações originais conduzidas separadamente pelas autoridades policiais em Vallejo, no condado de Napa e em São Francisco. O caso não estava sob jurisdição federal, embora o FBI fornecesse suporte para análise de caligrafia, impressões digitais e decodificação de mensagens do Zodíaco. Ao longo dos anos, mais de 2.500 suspeitos foram considerados. Um mandado de busca foi executado para um dos principais suspeitos, Arthur Lace Allen, mas nenhuma evidência definitiva foi descoberta. Além disso, as impressões digitais de Allen não coincidiam com as encontradas nas cenas do crime, e, em 2002, o DNA retirado de um selo enviado pelo Zodíaco não correspondia ao de Allen. No entanto, a amostra de DNA era pequena e os resultados um tanto inconclusivos. Além disso, Allen costumava mandar outras pessoas lamberem os selos para ele. As técnicas de DNA mais avançadas de hoje oferecem a possibilidade tentadora de uma resposta definitiva sobre quem é ou foi o Zodíaco, mas a polícia dos anos 1960 e 70 não tinha ideia de que a análise de DNA chegaria a tal ponto. Portanto, algumas evidências foram maltratadas ou a cadeia de custódia foi quebrada. E pedaços de evidências permaneceram espalhados por várias agências policiais. Em resumo, poucas coisas estão disponíveis para análise. Mas, em 2018, o Departamento de Polícia de Vallejo anunciou planos de apresentar algumas provas em sua posse para testes de DNA atualizados. Um perfil de DNA completo tornaria possível pesquisar bases de dados genealógicos de código aberto para uma correspondência. Outro assassino da Califórnia, o Golden State Killer, foi preso em 2018 graças a essa abordagem. Mas o caso do Zodíaco ainda não há resultados até agora. Uma equipe de especialistas que investiga casos arquivados afirma ter identificado o assassino do Zodíaco. O Case Breakers, uma equipe de mais de 40 ex-investigadores que inclui jornalistas e oficiais de inteligência militar. O Case Breakers agora está dizendo que identificou o assassino do Zodíaco como Gary Francis Post, que faleceu em 2018. Uma imagem mostra cicatrizes na testa de Post que correspondem às cicatrizes de um esboço feito pela polícia do assassino do Zodíaco, segundo a equipe. Outras pistas incluem decifrar cartas enviadas pelo Zodíaco, segundo Jean Buchholz, ex-agente de contra-espionagem do Exército e trabalha em casos arquivados. Em uma nota, as letras do nome completo de Post foram removidas para revelar uma mensagem alternativa. A equipe acredita que Post também matou Sherry Joe Bates em 31 de outubro de 1966, em Riverside, na Califórnia, centenas de quilômetros ao sul da área de São Francisco, e 2 anos antes de ocorrer o primeiro assassinato relacionado ao Zodíaco. Uma mulher da Califórnia que morava ao lado de Post e sua esposa disse ao Fox News que ela acredita que ele é o assassino do Zodíaco depois de ver as evidências coletadas pelo grupo até o momento. Ela disse que Post e sua esposa cuidaram dela quando criança, nas décadas de 1970 e 80. Ele a ensinava a atirar com armas de fogo várias vezes por semana, mas também era controlador e abusivo com a esposa, disse ela. Segundo a mulher, Post também se tornou uma espécie de figura paterna para os amigos de seus filhos, além de viver uma vida dupla. Hans Smith, um ex-piloto que participou da Guerra do Vietnã, disse que passou 10 anos escondendo um denunciante que disse ter escapado de um bando de criminosos chefiado por Post. Outra mulher disse que tinha uma união estável, casada com o filho de Post. Ela disse que foi vítima de assédio por Post e seu grupo durante o relacionamento.
que incluiu danos ao seu carro e outros incidentes. Apesar de estar morto há 3 anos, algumas pessoas ainda são misteriosamente leais a ele, segundo a ex-esposa do filho de Post. Porém, o grupo Case Breakers não é muito confiável. Apesar de ter jornalistas, detetives e outras pessoas que poderiam ajudar a desvendar os casos com certa credibilidade às suas investigações, não é o caso. O grupo é famoso nos Estados Unidos por criar diversas teorias de quem são os assassinos de vários casos famosos ainda sem solução, mas que nenhuma das teorias levantadas pelo grupo nos casos tem alguma base boa para ter alguma credibilidade. Por exemplo, o caso que estamos falando aqui. Segundo o Case Breakers, Post seria o assassino, pois as supostas cicatrizes na testa do criminoso feitas no retrato falado são iguais ao de Post. Mas a própria polícia que investigou o caso fez 2 retratos falados, um com as marcas na testa e outro sem, porém sendo o mesmo rosto, mostrando que na realidade as supostas cicatrizes são na realidade marcas de expressão. Além disso, o caso Sherry Joe Bates permanece uma investigação aberta e não há detalhes adicionais, segundo a polícia. Segundo o grupo, o caso Sherry Joe Bates foi um dos assassinatos do assassino do Zodíaco. Outra informação é que este ano, o Departamento de Polícia de Riverside ofereceu uma recompensa de $50 mil por informações que levem à condenação no caso do assassinato de décadas atrás. Claro, o assassinato de Cherry. No ano seguinte ao assassinato de Cherry, as autoridades receberam uma carta manuscrita que levou os investigadores a acreditarem que o assassino pode estar ligado ao Zodíaco. Em 2016, os investigadores receberam uma carta anônima datilografada de alguém que admitiu ter escrito a nota anterior e disse que era uma piada de mau gosto. O autor admitiu que não era o assassino do Zodíaco ou de Cherry Bates e que estava apenas procurando atenção, disse o departamento de polícia. Mais tarde, os investigadores confirmaram que o autor não estava envolvido no assassinato de Bates e o Zodíaco nunca foi ligado ao crime, contradizendo mais uma vez a versão apresentada pelo grupo. Segundo o Departamento de Polícia de São Francisco, eles ainda não são capazes de falar sobre os possíveis suspeitos no caso Zodíaco, porque a investigação ainda está em andamento. Bem sombrios, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acham. E até o próximo vídeo.